Olá, gente. Estamos de volta aqui com a Rua Direita. Então, Bolsonaro foi condenado a pagar 50 mil reais por suposta ofensa à comunidade quilombola. 50 milzinho, né? Que beleza. Mas enfim, você sabe o que é quilombola? Quando escravos fugiam das fazendas antes da abolição, alguns se organizavam em comunidades livres, que se chamavam quilombos. Depois de 1888, com a Lei Áurea, não se falou mais nisso, porque tinha perdido o sentido. O termo ressurgiu do nada na Constituição de 1988, que é a Constituição vigente até hoje. Mesmo assim, não se falou muito no assunto, até que surgiu o tal Decreto 4887 de 2003, assinado por Lula, José Dirceu e Gilberto Gil, o quilombola do Leblon. Só gente boa, né, gente? O termo, tanto na Constituição quanto no decreto do Lula, é muito vago. E isso é deliberado, vocês vão ver por quê. São pessoas que permaneceram nas terras de quilombos mesmo depois da abolição. Mas isso não considera que muitos estão nessas terras porque tiveram outras origens, ou herdaram as propriedades, ou compraram, etc. De qualquer forma, é muito estranho essa gente ter aparecido do nada, não é mesmo? Do nada apareceu essa gente. De repente se começou a falar em quilombola. Não se falava e de repente começou a falar. A questão indígena também é muito parecida. Tem muita historinha mal contada no meio disso tudo e talvez o Jair Bolsonaro tenha razão. Não é à toa que o processo contra ele foi movido, sabe por quem? Maria do Rosário e Benedita da Silva, ambas do PT. E onde tem PT, a gente sabe que não tem coisa boa, né, gente? Ao todo, são cerca de 500 mil índios para um território de, olha só, 1.173.801 quilômetros quadrados. São 12,5% do território nacional para apenas 0,25% da população. A Constituição de 88, sempre ela, e o Código Civil de 2002, olha a data, gente, quem que estava lá, quem que estava lá? Então, o Código Civil de 2002 define o índio não mais como silvícola, mas como, abre aspas, o indivíduo de ascendência pré-colombiana que se identifica e é identificado como grupo étnico, com características culturais que o distinguem da sociedade nacional. Fecha aspas. Entendeu? Entendeu? Não precisa mais ser aquele índio dançando pelado, com cocar na cabeça. Não, não, não. Pode ser até índio de bigode, índio de terno, índio de Hilux, índio de iPhone, vale tudo. Até comunidade indígena que não existe, por exemplo. Os Yanomami, por exemplo, uma comunidade que não existe. Você sabia disso? O Marechal Cândido Rondon, que foi o maior estudioso dos índios brasileiros até hoje, inclusive, né, nunca havia mencionado uma comunidade com esse nome, Yanomami. Em 1992, o termo apareceu, como sempre, do nada, na tal Eco 92. O presidente na época era o Collor de Mello. E ele criou a reserva Yanomami sob pressão, até de senador americano. Até a senadora americana entrou na jogada. O Collor criou a reserva sob pressão. Veja só que coisa. E nada disso aparece na mídia. São ao todo, olha só, 96.649 quilômetros quadrados para uma mixaria de 5 mil índios Yanomami. Aí a gente começa a investigar melhor. Sabe o que tem no solo dessa reserva Yanomami? Adivinha? Ouro, diamante, nióbio. Vão ligando os pontos, gente. Estão ligando? Dá uma olhadinha no artigo 231 da Constituição, parágrafo 1º.
Esse artigo define as terras indígenas como, abre aspas, terras habitadas por índios em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos naturais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural. Fecha aspas. E quem não é caracterizado como índio e tem fazenda nessas áreas, mesmo que seja fazenda produtiva, ele vai sofrer a chamada desapropriação indireta. Ou seja, vai receber indenização apenas pelas benfeitorias, não pelo valor da terra. Isso aí. O valor da terra ele não vai receber, só vai receber pelas benfeitorias. Isso também vale para os quilombolas, viu? Entendeu como é que é? O Estado, supõe que você tem uma fazenda. Aí o Estado decidiu que a sua fazenda está numa terra indígena ou quilombola. Aí você perde a terra e não vê nem cor do dinheiro. E aí? A terra que foi tirada de você vai passar para quem? Ah, pelo menos vai passar para o índio, coitadinho, para o quilombola, coitadinho. Não! Essas terras são bens inalienáveis. Ou seja, não pode ser vendida, não pode ser emprestada, não pode ser arrendada, não pode ser alugada, não pode ser doada, nada. Nada. Quer dizer, as terras que o Estado tirou de você, fazendeiro, viraram terras estatais, coletivas. O Estado está criando os chamados kolkhozes de Stalin, que eram terras coletivizadas na antiga União Soviética. O resultado disso, é claro, foi desastroso no país. Gerou uma epidemia de fome sem precedentes na Rússia. É isso aí, gente. Estão nos dando o comunismo embrulhado para presente. A gente está olhando apenas para o embrulho, meu Deus do céu. Não está vendo o que tem dentro. A gente não vê o que tem dentro do embrulho. O embrulho é bonitinho. O embrulho é o índio bonitinho. É o quilombola coitadinho. É difícil não ter dó, não achar bonitinho, não apoiar a causa. Porque a verdade não aparece na mídia. A verdade é o que está dentro do embrulho. Só aparece o embrulho. Vejam, por exemplo, o Quilombo de Palmas. Conhece o Quilombo de Palmas? Esse nome é até bem sugestivo, né? Não se parece com o Quilombo de Palmares. É porque não existe mesmo. Isso foi criado do nada também. Não existe. Não é possível que ninguém desconfie disso, gente. Um nome desse sugestivo. Pelo amor de Deus. Estranho ninguém desconfiar. É porque não existe mesmo. Essas terras ficam lá no Rio Grande do Sul. Lá nessas terras existem proprietários brancos e negros. Alguns têm título de posse, têm escritura. Só que outros não, muitos herdaram as terras da família, outros compraram e assim por diante. Essa gente convivia muito bem lá, harmoniosamente, até que apareceu o governo federal e resolveu demarcar as terras como terras quilombolas. Os 62 proprietários negros do local, que foram classificados como quilombolas, assinaram o documento. Eles estavam pensando que eles iam ter os títulos das terras regularizados. Só que quando eles perceberam o truque, trataram logo de assinar outro documento, dizendo-se ultrajados, porque não queriam tomar terra de ninguém. Pode até ser, mas não foi bem assim. O que eles perceberam é que a terra não ia ser deles coisa nenhuma. Ia passar a ser bem inalienável, não pode vender, não pode emprestar, não pode doar, não pode nada, não pode coisíssima nenhuma. Ou seja, terra estatal coletivizada. Isso é ou não é comunismo, meu Deus do céu? E o ouro que tem nas terras demarcadas, e o nióbio, e os diamantes, e o petróleo que tem nessas terras. Já ouviram Fidel Castro falar que o petróleo da Venezuela era fundamental para a revolução? Pois é, vão ligando os pontos e abrindo os olhos, gente. Bolsonaro tinha razão. Não é à toa que ele foi processado por gente daquela estirpe. 2 deputadas assumidamente socialistas do PT. E a juíza que condenou o Jair Bolsonaro?
Vocês viram que ela escreveu dizendo que política não é brincadeira e tal? Será que ela sabe disso tudo que a gente expôs aqui? Será que ela sabe do que o Bolsonaro estava falando? Sabe coisa nenhuma, gente. A juíza vai pra praia. Quanto tempo faz que essa mulher não estuda? Desde que passou no concurso público. Se é que passou, se é que estudou mesmo, né, gente? A gente sabe de muita mutreta que tem em concurso público aí. Aí cai um processo desse na mão dela, o que ela faz? Um processo desse movido por duas comunistas. Ela engole, dá causa para as duas e volta para a praia, é claro. Gente, é difícil, não é fácil não. Bolsonaro, eu tô com você nessa, um abração, segue a luta. Como você mesmo diz, Brasil acima de tudo.